Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, último dia da semana, muito gostoso. Dia 29 de maio, também o finzinho do mês de maio. Se Deus quiser, estaremos juntas novamente em breve, né? Quem sabe mais um período só de quarentena e o governador nos libera, né? Vamos aguardar. Semana que vem eu pretendo fazer uma aula com vocês pelo Zoom ao vivo. Eu estou tentando melhorar a minha internet. A minha internet ela é movida a lenha, ela é muito lenta, tá? Conversei na net, pedi para eles acelerarem o meu sinal, melhorarem, eles disseram que vão cumprir. Quem viu a acolhida dessa semana percebeu que houve um momento lá que parou, né? Ou seja, a internet é instável, cai o sinal, aí é ruim. Mas eu acho que até semana que vem eu consigo não resolver, mas dar uma melhoradinha no meu problema de instabilidade do sinal, tá? Pessoal, na aula passada nós estávamos com um livro de leitura e produção de texto, né? Agora nós vamos voltar para o nosso livro de gramática. Então você pegue lá seu material, por favor, lápis, caneta, caderno, marca-texto e abra na página 57 para a gente continuar com o nosso assunto de gramática, tá bom? Aquela unidade lá da leitura e produção de texto, da literatura de cordel, aquilo lá já encerramos aquela unidade, né? Eu gostei muito de trabalhar essa parte de literatura de cordel, porque mostra uma outra cultura diferente da nossa, mas tão rica quanto, ou até mais rica do que essa que nós estamos acostumados, né? Então vamos lá. Na página 57 eu quero começar com vocês com um texto que tem no exercício 9. Então lá no meinho tem um textinho bem pequenininho. Em um passeio na Grécia, duas amigas vão visitar um templo antigo em Atenas porque querem ver as ruínas gregas. Lá, enquanto estão se preparando para tirar fotos e postá-las na internet para as famílias curtirem, uma pede à outra: quero uma foto ao lado das colunas desmoronadas, mas não deixe o carro aparecer na fotografia, senão meu irmão vai pensar que fui eu quem destruiu o templo. Então aí a fotinho, né, o retrato das meninas lá tirando uma foto nas ruínas e o carro à distância, porque se uma tirasse foto da outra junto com o carro, alguém ia pensar que ela que tinha destruído as ruínas, né? Ou seja, a noção que as outras pessoas dela, a noção que as outras pessoas têm dela como motorista é uma impressão muito ruim, né? Ou seja, ela é tão ruim que se ela for de carro perto das ruínas, ela vai destruir as ruínas. Então vamos lá. Exercício 9. Segundo a turista, se o irmão visse uma foto dela junto ao carro e às ruínas, poderia pensar que ela tinha destruído o templo. Sim. Como ela teria feito isso nessa visão do irmão? Então, para o irmão, como é que ela teria feito isso? Batendo o carro nas ruínas. Então, na cabeça do irmão, se ele visse o carro perto das ruínas, teria achado que ela era ela. Qual é a avaliação que, pela fala da turista, supõe que seu irmão faz as habilidades dela na direção do veículo? Em outras palavras, como que ele acha que ela dirige? Ele acha que ela dirige. Ela dirige mal. Olha esse mal agora, hein, pessoal? Esse mal é com L porque se refere ao verbo dirige. Quando a palavra ela está completando o sentido de um verbo, então essa palavra é um advérbio. E o advérbio mal é escrito com L. O adjetivo mal é escrito com U, por isso que eu falo lobo mal, tá? Com U, porque aqui está completando o sentido de um substantivo, é um adjetivo. Aqui está completando o sentido de um verbo, é um advérbio, tá? 11. Transcreva um trecho do texto com... Agora você tem várias aí perguntinhas. A, B, C, D, E e F. Falando de novo, né, pessoal? Anotem tudo isso. Façam esses exercícios no caderno junto comigo. Coloca a data aí no cantinho. Por quê? Porque tudo isso vai virar nota. Nota mensal, nota bimestral, ou mesmo até a média. Quando nós voltarmos, cada professor vai pegar o caderno da sua matéria e vai passar visto.
Então, bonitinho lá no caderno, livro de gramática, escreve qual é o nome do livro, para você não se confundir, nós temos 2 livros, né? Põe a data de hoje lá no cantinho, a página, o número do exercício e a resposta, tá? Então vamos lá. Transcreva um trecho do texto com o verbo querer usado como verbo principal. Então você tem que achar no texto o verbo querer, lógico que ele pode estar conjugado, quero, queria, quis, né? Mas ele não vai ter um outro verbo junto com ele fazendo uma locução verbal. É só ele sozinho, tá? O que tem aí é quero uma foto usada, uma foto ao lado das colunas. Quero uma foto. Então, esse quero aqui, ó, tá do jeitinho que tá pedindo exercício. O verbo querer usado como verbo principal. Então, eu quero, tá? O verbo querer usado como verbo auxiliar. Aí você tem que ter o verbo querer ou quis, ou ele conjugado, do jeito que ele estiver. Mas junto com ele tem um outro verbo. Querem ver. É o que tem aí, ó. Lá no comecinho. 2 amigas vão a um templo antigo em Atenas porque querem ver. Aqui, esse quer não é verbo principal. O verbo principal é o ver. O quer aqui está ajudando, ele é um apoio para o outro verbo. Aliás, o verbo principal está se escorando no verbo fraco. Então, aqui ele é verbo forte, aqui ele é verbo fraco. Por quê? Porque o verbo forte está aqui. Por que eu falo que ele é o verbo forte? É ele que está fazendo o desenho mental lá na sua cabeça. Como querem ver, o que você faz de desenho na sua cabeça? O verbo ver, né? Na letrinha C, o verbo ir usado como verbo principal. Lá no texto nós vamos ter assim, olha, vão visitar. Onde é que tem o verbo ir aqui? No vão, tá? Então, ir visitar, vão visitar. O verbo ir usado como verbo auxiliar. Vai pensar. E uma locução verbal cujo verbo principal é preparar. Estão se preparando. Então você tem aqui uma locução verbal porque você tem 2 verbos, um verbo fraco e um verbo forte, ou seja, um verbo principal e um verbo auxiliar. A locução verbal que substitui, letrinha F. A locução verbal que substitui a forma verbal pensará. Se eu não quiser falar pensará, eu posso falar o quê? Vai pensar. Aliás, é muito mais comum você falar vai pensar na linguagem informal, na linguagem cotidiana, do que você falar pensará. Se alguém fala assim, vamos em tal lugar, eu falo assim, eu pensarei. É difícil você falar isso. É muito mais comum você falar o quê? Vou pensar. Esse exercício, então, pessoal, quer mostrar para vocês que existem verbos fracos e existem verbos fortes. E às vezes o mesmo verbo, dependendo da frase, ele pode ser um verbo principal ou ele pode ser um verbo auxiliar. Isso é importante para saber, mas o mais importante é que você perceba que quando eu tenho 2 verbos juntos, eu tenho uma locução verbal. E na locução verbal eu vou sempre ter um verbo forte, que é aquele que eu faço a imagem mental da ação. E um verbo fraco, que o próprio nome já fala, que ele é auxiliar. Ele só serve para ajudar o outro a fazer a ideia dele. Tempos compostos, lá na página 58. Tempos compostos. No livro Um Gato Chamado Gatinho, Ferreira Goulart fala sobre o seu gato, contando como ele é e o que ele gosta de fazer. É um livro que conta a vida do gato, a sua biografia. Veja como termina este livro. Final. Era o que eu tinha a contar sobre o meu gatinho, que muito tem ensinado de amizade e de carinho. Um siamês pelo escuro, olhos azuis, cara preta. É o bicho, lhes asseguro, mais fofo deste planeta. Que belezinha, né? Então Ferreira Goulart gosta de gatinho, e aí ele conta sobre o gatinho dele, o finzinho já. Acho que vale a pena até ler de novo, olha que meio. Era o que eu tinha a contar, ou seja,
Ele já tinha falado um monte de coisa sobre o gatinho, aí ele encerra, né? Era o que eu tinha a contar. Sobre o meu gato Gatinho. Qual é o nome do gato, então? Gatinho, né? Por que eu sei que o gato dele se chama Gatinho? Porque está com letra maiúscula. Se está com maiúscula, é substantivo próprio, é o nome do gato. Então, em vez do gato se chamar, sei lá, Bichano, Lindinho, Branquinho, o nome do gato dele é Gatinho. Muito original. Sobre o meu gato Gatinho, que muito tem me ensinado, de amizade e de carinho. Um siamês, a raça dele, né? Pelo escuro, olhos azuis, cara preta. É o bicho, lhes asseguro, mais fofo deste planeta. Veja as rimas, né? Planeta, preta, escuro, seguro. E na primeira estrofe, não tem rima? Era o que eu tinha a contar sobre o meu gato Gatinho. Tem me ensinado a gatinho com carinho, né? Tem duas palavras também na primeira estrofe. Então vamos lá. Conheço os gêneros de texto. A biografia é um gênero de texto em que o autor narra a história da vida de uma pessoa, ou de várias, ou de um personagem. De um modo geral, as biografias contam a vida de alguém depois de sua morte, mas isso vem mudando. Elas podem ser uma narração oral, escrita ou visual dos fatos ocorridos em várias fases da vida de uma pessoa ou personagem. A modalidade autobiografia refere-se ao texto no qual um indivíduo narra sua própria vida sob forma documental ou ficcional. Então, dentre os inúmeros gêneros textuais, os diferentes tipos de texto que nós temos na nossa língua, a biografia é um deles. A própria palavra já fala que bio, né? Bio é vida e grafia escrita, a escrita da sua própria vida. Normalmente, uma biografia ela é feita depois que a pessoa morre. Então, pensa em uma pessoa famosa, né? Daí que ela morre, alguém escreve a biografia dela. Normalmente é um jornalista, às vezes é um amigo que participou muito da vida dessa pessoa famosa e ele escreve. Mas, nos últimos tempos, nós temos também visto biografias de pessoas que ainda estão vivas, tá? Então, por exemplo, se eu quiser escrever uma biografia, deixa eu ver, do Roberto Carlos, tá? Aí eu posso escrever uma biografia da vida dele, desde que eu tenha todos os dados, que eu tenha conhecimento daquilo que eu vou escrever, certo? Então é mais aí um tipo de texto que vale a pena a gente estudar. Vamos ver as perguntinhas de 12 a 19. Vocês têm que ter paciência um pouquinho para eu apagar a minha hiper mega lousa de alta tecnologia. Uma smart board, daquelas que a gente aperta o botãozinho assim, ela fica limpinha, né? Quem sabe um dia. Igual no telejornal, né? Nos telejornais eles têm uma lousa inteligente, conforme aperta o botãozinho já sai tudo bonito, né? Aqui também um dia. Então vamos lá. Lá, então na página 58, o exercício 12. O exercício é 12. Por que a palavra gatinho começa com letra maiúscula? Ah, já até falei a resposta já. Ela começa com letra maiúscula porque é um substantivo próprio. E se é um substantivo próprio, é o nome do gatinho, né? É o nome do gatinho. O gatinho dele chama-se Gatinho, certinho? 13. O texto final é do gênero o quê, pessoal? Quando ele, o texto final é do gênero, é um poema, né? Poema é a letrinha C. Então circula lá a letrinha C de poema. Quantos versos encontramos no texto e estrofes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 versos divididos em 2 estrofes. 15. Em qual estrofe o eu poético faz a descrição do seu gato? Lembrando de novo, né, pessoal? Eu poético é a mesma coisa que narrador. Só que o narrador eu falo quando é um texto narrativo. O eu poético quando é um poema, mas é a mesma função do narrador, tá? Então,
Em qual estrofe o poético faz a descrição do seu gato? Lógico que é na segunda estrofe. O que ele está falando na segunda estrofe do gatinho? Ele fala a raça siamês, ele fala a cor do pelo, a cor dos olhos, a cor da cara e ainda fala que o bichinho é muito fofo, né? (16) Por meio de quais palavras do poema percebemos que o gato e o seu dono se gostam? Que palavras tem lá no poema que podem justificar que o gato adora o seu dono e o dono adora o seu gato, o gato adora o dono adora o gato? Vocês entenderam, né? As palavras amizade e carinho. O gato não iria gostar do dono se ele não demonstrasse carinho. Como ele demonstra carinho, a gente sabe que ele é amigo do dono e vice-versa. Ai, pessoal, só rindo, né? Copie os adjetivos da segunda estrofe que se referem às características do gato e ao lado, entre parênteses, coloque os substantivos a que se referem. Esse exercício é muito bom. Prometo que quando nós voltarmos, vou dar uma provinha com esse exercício. Pode marcar aí do jeito que eu falei, que eu sempre fiz. Cai na prova, ó, número 17. Eu quero saber quais são os adjetivos que tem. E do lado do adjetivo você vai escrever entre parênteses a qual substantivo ele se refere. Por exemplo, quando eu tenho pelo escuro, eu tenho escuro é um adjetivo e ele se refere a qual substantivo? Pelo. Então, ó, aqui é o adjetivo e aqui é o substantivo. Lembrando pela 58ª vez que o adjetivo dá a característica ao substantivo. Tem mais coisas aí. Um siamês de pelo escuro. Que jeito são os olhos? Azuis. Então, azuis é uma característica para olhos. Certinho. É o bicho, lhes asseguro, mais fofo. Ah, tem mais um pedacinho. Que jeito que é a cara dele? A cara é preta. Você pode fazer uma flechinha aqui também para mostrar que azul se refere a olhos e que preta se refere a cara. E tem mais um adjetivo, ele fala lá fofo. Quem é fofo lá no poema? O bichinho, o gato, né? Então, olha, 4 adjetivos com os 4 substantivos a que se refere, cada um com o seu parzinho aí, tá bom? Muito fácil esse exercício. 18. Um desses adjetivos não está no grau normal. Em que grau ele está? Mais fofo. Quando ele fala lá, mais fofo. É porque esse adjetivo aqui está no grau, o que, pessoal? Quando eu falo mais fofo, mais isso, mais aquilo, ou então fofíssimo. Grau superlativo de superioridade. Por que de superioridade? Porque é mais. Se fosse de inferioridade, seria menos. Tem uma outra maneira de falar mais fofo? Tem, fofíssimo. Também estaria no grau superlativo de superioridade. Tá? Isso aqui é mais para relembrar, então. Foi uma boa revisão aqui de substantivo e adjetivo, percebendo que, olha, quando o substantivo está no plural, o adjetivo também. Então, olhos só pode concordar com azuis. Eu não vou falar olhos azul, por favor. O pelo está no masculino e está no singular. Então, o adjetivo que acompanha também tem que estar no singular e no masculino. A cara é um substantivo feminino e está no singular. Então, a concordância aqui também. Então, é singular com singular, plural com plural, masculino com masculino, feminino com feminino. E esse é um grande erro que os alunos cometem, principalmente quando eles estão escrevendo uma redação, tá? Ele vai falar assim, por exemplo, olhos azul, ele pode falar às vezes cara preto. Não, é singular com singular, plural com plural, masculino com masculino, feminino com feminino, tá? Isso, se você comete um erro desse, é um erro de concordância. 19. Um pouquinho antes do 19 lá.
Para expressar que o aprendizado e a amizade com o gato não estão acontecendo agora e também já há algum tempo, no dia a dia, com frequência, foi empregada uma locução verbal. Indique os tempos verbais dos verbos que formam a locução e destaque na frase. Então você tem uma frase aí, olha. O gato tem ensinado a mim muito sobre carinho e amizade. O que você tem aí, ó? Qual é a locução? Indique os tempos verbais da locução. Você tem o verbo tem e tem ensinar. Então, de novo, ó, para quem não entendeu. Nessa frase aqui, ó, o gato tem ensinado a mim muito sobre carinho e amizade. Eu quero que você indique qual é o tempo verbal do verbo tem e qual é o tempo verbal de ensinado. Tem, eu tenho, tu tens, ele tem. Que tempo é esse? Presente. Presente da onde? Do indicativo. E aqui, pessoal, tudo que é terminado em a, do, é, do, i, do que será que é? Quem é que lembra? Particípio. Passado. Então, quando eu falo assim, tem ensinado, tem visto, nossa, eu tenho estudado tanto ultimamente, ou eu tenho dormido tanto por causa do frio, você está usando um tempo composto, e esse tempo composto tem aqui, qual formação? Um verbo no presente e um verbo no particípio passado. O que é particípio passado? Tudo que é terminado em a, do, é, do, ido. Falado, vendido, explicado, tudo isso daí é particípio. Mais uma palavrinha para vocês gravarem. O particípio é amigo do gerúndio. O gerúndio é quando o verbo termina em NDO. Cantando, falando, explicando, pensando, tá? O particípio é quando ele termina em a, do, é, do, ido. Vencido, explicado e assim vai. A locução tem ensinado é um tempo composto, certinho? Lá na página 59. Os tempos verbais compostos são empregados para expressar melhor certos aspectos e sentidos especiais que não são bem traduzidos pelas formas simples dos verbos. Ou seja, às vezes você prefere falar tem ensinado do que ensinada, né? Às vezes é uma questão de gosto. Os tempos verbais compostos são formados por locuções verbais assim estruturadas. Um verbo auxiliar, que pode ser o ter ou haver, e um verbo principal, que é qualquer verbo, desde que ele esteja no particípio. Então eu tenho lá, no pretérito perfeito, eu tenho ela ligou, mas eu também posso falar ela tem ligado. No pretérito mais que perfeito, eu posso falar assim, nós já falamos. Ou, se eu preferir, eu posso falar assim, nós já tínhamos falado. O futuro do presente, eu posso falar, eu viajarei. Mas eu também posso falar, eu terei viajado. Ou, o futuro do pretérito, eles estudariam. Ou eu posso falar, eles teriam estudado. Então, o que o livro quer ensinar aqui? O que é importante? Que existem verbos, existem situações, existe a opção de você usar um tempo composto para você escrever seu texto, para você falar. E apesar de ser composto, muitas vezes esse tempo composto ele é muito mais fácil do que o tempo simples, tá? É o que vocês vão ver aqui, ó, o exemplo que tem aqui. É muito mais fácil eu falar assim, nossa, ela tem ligado tanto aqui em casa que já está enchendo as paciências. Ela tem ligado, ao invés de ela ligou. Ah, a professora já tinha falado que isso ia cair na prova, já tinha falado, tempo composto, o verbo ter mais o particípio. Eu terei viajado, eu teria viajado, né? Eu terei viajado e eles teriam estudado. Um é futuro do presente, outro é futuro do pretérito. O futuro do pretérito depende de uma condição para existir. Eles teriam estudado a lição se tivessem o livro, ou seja, depende da condição de ter o livro para ter estudado. Aos 60 anos eu já terei viajado até Estiva. Eu já terei conhecido muitos lugares, inclusive a Estiva, tá? Então eu terei viajado é um tempo composto, que é a mesma coisa que você falar assim, olha, eu viajarei e teriam estudado, é a mesma coisa que falar eles estudariam. Então, reforçando, às vezes o tempo composto é muito mais fácil de usar do que o tempo simples, tá? Vou pedir como lição um quadrinho parecido com esse aqui assim, me aguardem na lição. Um beijo para todos, depois a gente continua.